Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor J. Silva de volta, ou José Francisco, como vocês sabem, né? Meus queridos, bom, hoje nós estamos aqui iniciando mais um trimestre e, diga-se de passagem, hoje faz-se um trimestre muito especial, porque nós não estamos utilizando a revista dos adultos, estamos utilizando a revista dos jovens, ok? E isso aqui para mim é extraordinário, haja visto que o tema, título dessa lição aqui vai trabalhar sobre a vigilância, justiça e o culto a Deus. E a pauta de descrição do autor, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Pois é, automaticamente nós vamos estar aqui falando sobre estes magníficos servos de Deus. E diga-se de passagem, faz muito tempo que eu não vejo uma lição trazendo um tema tão abrangente, né? E aproveitando a deixa, já que estamos utilizando a revista dos jovens, tá? Eu me faço aqui mais uma vez como servo do Senhor, instrumento para a vida de vocês, agradecendo a Deus, claro, por esta oportunidade que Ele me permite e também devidamente autorizado aqui pelos meus diretores da EBD Adelv. Agradeço a Deus, ao Ricardo, a todos aqueles que compõem, tá? Juntamente com ele aí, a mesa, né? A diretoria, a direção da IBD Adelv. Deus abençoe a vida de vocês, meu pastor presidente também, pastor José Carlos, muito obrigado. A vocês, professores, que são motivos e razões pelos quais eu volto aqui semanalmente devidamente autorizados, ok? Então, queridos, beijo, abraço no coração de todos. Pastor José Francisco se sente grato por isso. E é claro, também não posso deixar de agradecer aqui os nossos amigos, seguidores do nosso canal EBD Adelv e do J. Silva, ok? Já que você acabou de chegar, por favor, já deixa um like aqui para fortalecer o canal. E se não é inscrito, faça a sua inscrição, querido. Venha fazer parte da família EBD Adelv. Falou? Meus queridos, então vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, esse é o terceiro trimestre, ok? Tanto para os jovens quanto para os adultos é o terceiro trimestre, tá bom? Mas vamos ao que interessa, ok? Bom, como eu disse para vocês, é uma lição que traz aqui pautas sobre os profetas menores. São 12 lições falando sobre os profetas menores. A lição de hoje, que é a primeira lição, é uma lição de introdução a esse assunto. Depois desta, nós estaremos estudando aí 12 lições, formando um total de 13 lições no final. Como eu disse, essa é a introdução. As demais vão estar alocando aqui de forma muito particular cada um dos profetas apresentados, ok? Como eu disse para vocês, são 12 profetas menores e todos eles vão estar alocados aqui dentro até o final do trimestre, falou? Então vamos ao que interessa. O nosso texto de abordagem da lição, lembrando que a revista dos jovens é um pouquinho diferente do nosso, né? A gente iria estar lendo aqui texto áureo, eles aqui colocam o seguinte, texto do dia. Então vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Segunda carta, segundo escreve Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. Amém? Bom, saindo da nossa leitura texto, né, o texto do dia, eu tenho que começar a acostumar com isso, a gente vai para a síntese. Pois é, a síntese aqui é a nossa verdade prática, queridos. Os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas, eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o povo. Amém? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu desligar isso aqui, senão vai me atrapalhar.
Bom, saindo então da síntese, a gente chega aqui na agenda de leitura, diferente, né? Vamos lá. Não é muito diferente do segmento anterior, só muda o nome, óbvio. Também trabalha de segunda a sábado, com referências bíblicas apresentadas aqui e as descrições. Eu estava lendo as descrições aqui e fazendo aquela avaliação, né, em cada uma delas. São ótimas, na verdade são lindas, né? Cada uma delas aí dá um tema maravilhoso de ministração. A primeira diz assim: a palavra do Senhor deve ser estimada. Coisa linda demais isso aqui, né? A falta de conhecimento conduz o povo à destruição, pelo amor de Deus. Movido pela força do Espírito, o profeta anunciava o juízo. Sem profecia, o povo se corrompe. A profecia era entregue de acordo com a palavra do Senhor. Não podemos desprezar as profecias. São pautas lindas, né? Eu gostei da primeira, quando ele diz que a palavra do Senhor deve ser estimada. Gente, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. As referências citadas, nós temos aqui 1 Samuel 3:1, Oséias 4:6, Miqueias 3:8 e 9, Provérbios 29:18, Jeremias 2:1 e 1 Tessalonicenses 5:20. Ok? Muito bem. Saindo então aí da agenda de leitura, a gente dá uma olhadinha aqui nos objetivos da lição. Vamos lá? Bom, quais são os objetivos da lição? Mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Tá? Refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo. E, por último, compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Ok? Bom, esses aqui são nossos pontos praticamente de abordagem dentro do conteúdo geral da lição, né? Mas, saindo, a gente se depara aqui com a interação, ok? Que é o nosso interagindo com o professor. Bom, olhando para a interação aqui, o professor ele faz mais que uma apresentação quase que pessoal, né? Ele não traz assim para a gente uma definição do assunto, como a gente viu em lições anteriores, quando a gente fala sobre o interagindo. Aqui é mais uma apresentação pessoal. Devido a isso, eu tomei até a liberdade de colocar algumas pautas dentro desse interagindo, que com certeza vai ajudar os nossos professores na hora da aplicação. Então, se quiserem utilizar o que eu vou colocar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei assim: caros alunos, as lições deste trimestre traz como evidência, pega isso aqui, traz como evidência a vigilância, a justiça e o culto a Deus. Diga-se de passagem, tá? É o título, tá? Que está na capa da lição. Tá bom? Nesta primeira lição estaremos estudando os profetas menores. Tá bom? Uma relação de homens, segundo o autor, homens profundamente piedosos que em momentos de crise foram canais usados por Deus para despertar o seu povo. Maravilha, né? Canais de Deus. Tá? Abaixo aí, no auxílio pedagógico que aparece aqui na lição do professor, ele colocou um quadro para a gente, alocando aqui as divisões e os períodos, né, de atuações desses profetas e para quem eles se dirigiram. Nós temos aqui, por exemplo, na divisão, profetas pré-exílicos, pós-exílicos, tá? Mensagens voltadas ao reino de Judá, mensagens voltadas ao reino de Israel e mensagens voltadas às nações adversas, tá? Conforme aparece na descrição bíblica, literalmente, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor. Tá? Do outro lado da divisão, ele coloca a definição, né, de pré-exílicos, que é antes do exílio babilônico, e pós-exílicos, depois do exílio babilônico. Tá bom? Abaixo,
os profetas sendo alocados aí a cada uma das divisões apresentadas. Quando chegarmos lá no tópico da lição que vai abordar isso aqui com toda a propriedade, a gente vai falar com mais evidência, tá bom? Então vamos para o nosso texto bíblico, que é praticamente a nossa leitura bíblica em classe. Bom, o nosso texto bíblico aqui está baseado na segunda epístola, segundo escreveu Pedro, capítulo de número 1, versículos 19 a 21, ok? 3 versículos apenas. Então, devido a essa grande gama de informações de versículos, a gente lê, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Coisa linda isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Pelo amor de Deus, gente. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Chegamos então na nossa introdução, ok? Bom, o autor, ele coloca aqui na apresentação, já entrando na introdução, o seguinte: grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue por Deus, aliás, foi entregue ao povo por Deus, usando quem? Os profetas. Ele coloca aqui de forma muito clássica, em forma de profecia, tá? Deixa-nos até uma referência bíblica, que é Hebreus capítulo 1, versículo 1. Em contrapartida, ele vai dizer também que sem profecia ou sem o dom profético, tá? Eu falei sem profecia porque já é uma força de expressão, tá? Mas sem o dom profético, o povo se corrompia. Tá bom? Isso é uma descrição bíblica, né, com muita propriedade. Sem profecia, o povo se corrompe. E ali ele apresenta para a gente o Provérbio capítulo 29, versículo 18, tá, para assegurar essa afirmação. Continuando, ele coloca ainda: os profetas possuíam um papel vital, pelo amor de Deus, na comunicação entre Deus e o seu povo. Tá? A finalidade desta comunicação era revelar a vontade de Deus, os planos de Deus, os objetivos de Deus para eles, no presente e futuro. Maravilha, né? Presente e futuro foi o que eu coloquei. Muito bem. Sim, diz o autor que, em sua natureza, a profecia ela era vivaz, ele coloca aqui, e alarmantes. Olha só, vivaz e alarmante. Isso aqui já chama atenção, né? Alarmante. Entendeu? Meu Deus do céu. Faz me lembrar de Joel, né? Tocai a buzina em Sião. Meu Deus do céu. Vamos lá. Às vezes era exemplificada, diz ele, o autor aqui, por meio de atos simbólicos, e a finalidade era despertar o povo. Nós temos aqui até como exemplo, né, usando a figura de Ezequiel, que por muitas vezes, tá, utilizou-se de figuras, de representações, para que o povo viesse perceber através das mesmas que Deus estava falando. Logo percebe-se que Deus usa o profeta, o servo, da maneira que quiser, tanto verbalmente, literalmente, ou através de símbolos ou ilustrações. A intenção de Deus é sempre chamar a atenção do seu povo,
tá? E fazê-los entender o papel, tá? Importante do servo que ele usa como porta-voz. Muito bem, eu coloquei Ezequiel. Jeremias também vai fazer uso, tá? De alusões e exemplos ilustrativos. Quando é que ele faz isso, pastor? Quando ele usa a figura do cinto, tá? Podre, e também quando ele quebra o vaso em praça pública. São exemplos clássicos de ilustrações simbólicas que representavam, através das mesmas, tá? Deus falando ao povo. O cinto podre, ele vai dizer, isso aqui é a casa de Israel, isso aqui é vocês, tá? O vaso quebrado, ele vai fazer a mesma declaração em relação ao povo, assim são vocês. Então, Deus, ele usa, tá, através dos seus profetas, exemplos, tá, símbolos e por aí vai. Ok? Muito bem. Bom, sendo que aqui na introdução ele coloca uma observação, e colocou aqui São Mateus capítulo 5, versículo 18. Eu fui lá dar uma olhada, gente, olha só. Ele diz assim, em época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus não estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. E bota lá Mateus 5, 17 e 18. Bom, gente, olha só. Esta referência bíblica aqui não faz menção a cânon incompleto, não faz mesmo. Tá? Me desculpem, mas não faz. Nós colocamos ali algumas pautas, observa isso. Vamos lá. Primeira, Jesus faz referência à lei, ok? Pega isso aqui. Esta lei que foi escrita por Moisés e, portanto, a mesma já estava em vigência desde quando o povo ainda estavam caminhando no deserto. Porque foi lá no deserto que Deus deu para Moisés, tá, a lei, para que o mesmo pudesse transmiti-la ao povo. Então o povo se vê, tá, na condição de obedecer a lei a partir daquele momento que a receberam. A lei foi dada completa, não tem nada que se completar ali, está completa, ok? Então a lei ali já está completa, tá bom? Segundo, quando se refere a nada passará antes que tudo se cumpra, calma aí, querido, não faz menção a cânon incompleto. Não faz. Vamos ser sinceros. A lei estava completa e, portanto, a não observância da mesma culminava em desobediência. Era isso, gente. A regra seria observar, guardar e ensinar. Quem assim o fizesse seria grande diante de Deus. Isso é uma afirmação cristocêntrica, proveniente do próprio Cristo. Jesus usa essa forma de expressão para avultar a importância da lei que era violada. Tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com cânon incompleto. Tá bom, queridos? Mas deixa eu voltar para cá. Bom, voltando para a gente finalizar a introdução, os profetas foram pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas. Quais, pastor? 1. Justiça social. O verdadeiro culto ao Senhor. A retribuição divina. A importância da família. E trazendo e atualizando tais referências proféticas, querido, é possível aprender com muitas delas até em tempos atuais. Como, pastor, isso é possível? Vamos lá. Pois assim como as mesmas tinham a intenção de alertar, condicionar e fundamentar a fé do povo santo, não é muito diferente. Aí colocamos assim, a prédica ainda é a mesma e fundamental para nossa edificação. Calma aí, pastor. Como é que vai servir de edificação para mim algo que foi para a vida dos israelitas e já foi cumprido? Pega isso aqui. O mesmo Deus
que lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45, chamou o povo para serem santos e declara no mesmo capítulo, versículo 44 e 45, né, para ser mais exato, no 45 ele declara com toda a propriedade que ele é santo e era necessário que o povo fosse santo também. Veja bem, ele faz essa alusão lá em Levítico capítulo 11, versículo de número 44 e 45. Essa mesma alusão sobre a questão da santidade é trazida para a igreja na atualidade. Como assim? Pedro apresenta isso em sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16. A mesma alusão. E vai terminar com a mesma eficácia. Sede santos, porque eu sou santo. Que foi uma referência dita pelo próprio Deus ao seu povo, quando ainda estava caminhando pelo deserto. Então, queridos, a palavra do Senhor, tá? Ela é a mesma e serve-nos de orientação e de ensinamento. Olhar para o exemplo, para as profecias, olhar para o povo sendo chamado a atenção, sendo cobrado, tá? Faz-nos refletir sobre a grandeza de Deus e a importância de obedecermos a palavra do Senhor também. Porque, na verdade, estamos aqui para isso, né? Ok? Então, continuando aqui. Finalizando, então, essa pauta, vamos lá. Finalizando, os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Coisa linda demais, né? Coisa linda demais. Aprende-se sim, aprende-se muito, tá? Com as mensagens alocadas dentro do antigo pacto em relação a esses profetas. Aprende-se muito, tá? E diga-se de passagem, tem muita coisa boa lá dentro. A gente vai continuar vendo aqui na lição. Muito bem, saindo então aqui da introdução, a gente chega então no nosso primeiro tópico de abordagem da lição. O título ali é O Ministério Profético no Antigo Testamento, tá? Ou tema, se você preferir, não tem problema. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que esta lição, tá? Ela nos apresenta um título muito convidativo. Lembrando, o título dela é convidativo. Como assim? Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Tá bom? Então aqui isso apenas confirma, tá, o título da lição propriamente, quando ele diz: os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Bom, nós estamos então aqui no tópico de número 1 agora, o ministério profético no Antigo Testamento, e a pauta de apresentação número 1 diz: o ofício profético. Vamos lá? Vamos lá. O ofício profético. Bom, eu tomei a liberdade de colocar aqui, tá, essa pauta, toda ela bem sucinta e devidamente preparada para termos um aprendizado melhor, né? Um entendimento mais claro sobre o que o autor quer dizer aqui literalmente. Então vamos lá. Ele começa assim: no Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para o profeta é Nabi. Muito bem, vamos lá. Colocamos ali, letra A. No Antigo Testamento era chamado de Onabi, que literalmente significa profeta. Ok? Também empregada para os reais significados de, pegando aqui a pauta do autor, proferir ou anunciar uma mensagem. Então, os profetas, o Nabi do Antigo Testamento, era literalmente o responsável por anunciar a mensagem de Deus, ou proferir a vontade de Deus. Coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Muito bem? Colocamos mais uma letrinha dentro da pauta, assim. E a letra é uma pergunta. Letra B. Quem eram os profetas? Vamos lá. Quem eram os profetas? Um porta-voz de Deus. Um embaixador de Deus entre os homens. Isto.
um representante legal do próprio Deus, devidamente autorizado, imbuído da autoridade de Deus para ser um canal. Então, um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Tá? Letra C. Qual a diferença entre este profeta e o sacerdote? Literalmente. Qual a diferença? Vamos lá. Enquanto... Isso aqui é lindo demais. Enquanto o sacerdote era um representante, pega isso aqui. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava o próprio Deus. Que isso, gente? Olha só, um era o representante do povo diante de Deus, o outro era o representante do próprio Deus. Entendeu isso? Pelo amor de Deus. Representante do próprio Deus diante do povo. Comumente no Antigo Testamento era bem identificado, temos aqui três referências bíblicas que o autor coloca, que ele era visto e chamado de homem de Deus. Muito claro isso, né? Faz-nos lembrar da mulher que construiu acima da sua casa um quarto e alocou ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro para o santo homem de Deus que ela havia passado. Intenção esta para que o mesmo pudesse ali descansar quando precisasse. Tá? Coisa linda demais. Muito bem. Bom, a voz dos profetas era a voz de Deus. Nós vemos um porta-voz de Deus. Então, a voz dos profetas era a voz de Deus. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, pelo amor de Deus. Ser porta-voz de Deus já é um peso. Agora, tu ser a voz de Deus, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Eles falavam em nome do Criador. O autor até coloca aqui, geralmente utilizando-se da célebre frase, assim diz o Senhor. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, vamos lá. Coloquei ali mais uma letrinha, né? Só para a gente recapitular, eu coloquei ali letra A, letra B, C, D e agora eu vou para a letra E. E mais uma pergunta eu coloquei aqui da pauta do autor. Por que este ministério se tornou importante para o povo? Vamos lá. Primeiro, é visto nas Escrituras que Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas. Em contrapartida, o autor traz para a gente dizendo que, embora condenando essas práticas, ele permitiu que os profetas fossem consultados. Está lá. Pastor, mas por quê? Vamos lá. Consultar o profeta, tá? Segundo o autor coloca aqui para a gente, e a gente vê isso com muita propriedade dentro da palavra do Senhor, pelo amor de Deus. Não se tratava de consultar meramente, não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística. Não. E ele continua dizendo, mas de instrução prática para uma vida santa. Então, consultar o profeta, tá, era obter do mesmo conselhos, orientações, e não querer saber o futuro. Vou lá consultar o profeta para saber o futuro. Tá? Não é assim. Tá? Não era assim. E isso era uma prática que o próprio Deus, como ele diz aqui, escrito está na palavra, que o próprio Deus condenou. Tá bom? Muito bem. Para finalizar então essa pauta aí, logo se percebe que, diz o autor, Deus se preocupa conosco. Cara, que é isso, pastor? Deus se preocupa comigo?
Ué, se Deus não se preocupasse com você, você estaria onde, querido? Se não dado e voltado e lançado no lamaçal do pecado. O fato de você estar aqui diante dele, ouvindo uma palavra desta, significa que Deus se preocupa com você. Ok? Então ele coloca com muita propriedade: Deus se preocupa conosco e olha mais, deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua coisa linda demais, pelo amor de Deus. Segundo sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Coisa linda demais. Vamos lá, número 2. Quando surgia um profeta? Uma pergunta. Quando surgia um profeta? Bom, pegamos mais uma pauta aqui e colocamos ela de forma bem clássica para você entender melhor. Colocamos assim: importante. O cenário, ele diz aqui, o cenário da apostasia era um terreno fértil. Terreno fértil, pastor? Sim, para o surgimento ministerial de um profeta. Calma aí. Tá? O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial do profeta. Como? Vamos ver. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza, paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia. Bom, essas pautas apresentadas aqui, elas mostravam de forma clássica que o cenário da apostasia estava em evidência. Como? Levando injustiça diante das massas, fazendo sacerdotes, homens santos, se corromperem, levando a realeza a oprimir por meio do governo e, é claro, fazendo com que um paganismo religioso voltado e focado à idolatria tomasse o lugar da santidade divina. Ok? E isto era literalmente uma decadência, como diz ele, uma decadência moral e espiritual. Gente, a decadência moral e espiritual leva o ser humano ao mais baixo nível de conduta. E aí a gente vê com muita clareza a afirmação dele: o cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Lindo demais isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Tá? E aí ele vai continuar dizendo: Deus se manifestava entre o povo durante esses períodos, tá? Vocacionando sempre um profeta. Aqui ele diz com muita clareza: seus profetas. Amém, queridos? Bom, o autor ainda menciona o perigo da religiosidade judaica. Vamos ser sinceros, né? A religiosidade sempre vai ser um perigo quando você não consegue lidar com ela. Calma aí, pastor. O que é religiosidade? Bom, a palavra religiosidade deriva, tá, da expressão latina religare, que significa religar, reatar, ligar novamente. Ok? Então, essa expressão religiosidade, que dá nome à religião judaica, tá bom? Que seria uma forma do povo estar ligado a Deus, só que ao invés de estarem ligados a Deus, eles estavam ligados ao formalismo, tá? Estavam ligados ao paganismo, estavam ligados àquilo que não levava evidência
da santidade e da presença de Deus está no meio deles. Nós vemos isso com muita clareza quando Deus pega Jeremias e aloca a porta do templo. O povo dentro do templo adorava, cantava, dizia que amava a Deus. Enfim, os sacerdotes até pregavam seus sermões, quem sabe sermões de autoajuda. Todavia, quando terminava-se o culto, eles saíam do templo e iam para suas casas, normalmente, tranquilamente. Quem sabe, ouvimos uma boa palavra, ouvimos um conselho, ouvimos uma orientação, todavia não era suficiente. Chegavam em suas casas e iam se prostrar diante da idolatria dos ídolos, aos quais guardavam em seus quintais, em santuários feitos em suas próprias casas, para cultuarem deuses pagãos. Olha que coisa! E os sacerdotes, eles profanavam o templo do Senhor. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus, isso era a religiosidade. Religiosidade, gente. Não vamos confundir espiritualidade com religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Religiosidade torna a pessoa formalista, cria elementos frios, súditos frios, beatos, e não crentes espirituais fervorosos, Ou seja, era um perigo. Então, no Antigo Testamento, o autor diz que é possível perceber, que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Fala sério, pelo amor de Deus. Pastor, mas o culto cristão não tem rituais? Sim, segue uma pauta, mas nós entendemos que, embora haja uma pessoa ali oficializando a direção do trabalho, a gente sabe que a mesma direção está centrada, pautada dentro da vontade de Deus. Ou seja, dirigimos as reuniões sob a orientação do Espírito Santo. Ok? Temos uma pauta? Temos, mas se ele não quiser obedecer, ele é Deus e a gente está aqui para fazer a vontade dele e pronto, acabou. Eu sei que tem gente formalista que não tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser do jeito que Deus quiser, querido, não tem que ser do jeito que você quer não, é do jeito que Deus quer e pronto, acabou. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Bom, por conta dessa realidade, diz o autor aqui, dentre outras, seguindo a pauta do autor, os profetas denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente. Como que eles faziam isso, pastor? Pregando. Pregando o quê? O arrependimento, chamando para o arrependimento. Arrependimento sincero, não é arrependimento de aparência não, ou da boca para fora, não, é arrependimento sincero. E como seria esse arrependimento sincero? Ele diz aqui, que deveria ser marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Olha que coisa linda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Que coisa linda, Se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu continuar. Vamos lá. Uau, meu Deus. Bom, e aqui ele coloca assim, durante esses momentos tensos de uma religiosidade ritualística, de tudo que o povo estava se deixando levar, ele diz aqui, os profetas eram o recurso emergencial de Deus. Maravilha de Deus. Bom, um fato importante para nós outros, quando olhamos para esta realidade bíblica, é que precisamos ter a certeza em nossos corações, diz o autor,
que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Ei, psiu, pense nisso. A crise não é o teu fim. Deus não te abandonou na crise. Embora pareça que Deus não está te vendo, não está te ouvindo, parece que a crise está tomando conta da tua vida. Ei, psiu, isso é apenas um momento. Pense nisso. A crise não é o fim. É apenas o início de uma nova história. História de fidelidade. História de compromisso. História onde Deus vai ser o centro da tua vida, dos teus projetos e dos teus objetivos. Pensa nisso. Ok? Não é o fim. É apenas o começo de uma nova história. Deixa eu continuar. Por que, pastor? Por quê? Vamos lá. Porque é dele que vem o nosso socorro, diz o salmista, Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para o monte, ou para os montes. De onde me vem o socorro? De onde me vem a ajuda? De onde me vem o refrigério? Coisa linda demais. Aí ele declara, em outras palavras ele vai dizer, não vem dos montes, vem do Senhor. Ok? Pensa nisso, querido. Muito bem. Você não está sozinho. Há um momento de crise, fica tranquilo. Deus ainda é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Falou? Se você precisar, ele é uma torre forte. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Continua crendo. Deixa eu voltar para cá. Ele está, olha só, isso aqui é lindo. O autor diz que Deus está e de fato está trabalhando em favor do seu povo. Até mesmo quando você está dormindo, Deus continua trabalhando em favor do seu povo. Deus continua agindo. Pensa nisso, querido. Está aqui, ó. Até mesmo quando estamos dormindo, Deus está agindo. Finalizou? Lindo demais. Vamos lá. Número 3. Obrigado, Espírito Santo. Número 3. A difícil missão do profeta. Meu Deus. Vamos lá. Pegamos a pauta mais uma vez aqui, demos uma condicionada nela para ficar mais fácil a compreensão dos nossos mestres. Vamos nessa. A grande responsabilidade. Meu Deus do céu. Olha o que ele diz aqui. Como é que um homem entre homens pode carregar uma responsabilidade de ser porta-voz de Deus? Como pode isso? Sabe o que ele está dizendo? Isso é quase impossível. E ainda diz, é por isso que muitos, relutam em não aceitar. Olha só, é por isso que vê-se alguns deles relutando em aceitar a chamada. Quer um exemplo? Nós temos aqui Moisés. O que Moisés disse para Deus? Senhor, não sei falar não. Ei, dá não. Em outras palavras, Senhor, que isso? Estou bem aqui, estou pastoreando ovelha, estou tranquilo, estou casado, tenho filhos. Vou fazer o que no Egito? Moisés, meu povo está pedindo um libertador e eu escolhi você. Tá? E ele apresenta dificuldades para Deus. Isaías também apresentou dificuldades, porque estava acostumado a uma vida tranquila no palácio, na presença de Uzias e de todos os anciões. Estava muito bem. Vou largar tudo isso aqui, para ser o porta-voz de Deus e ter cobrança? Não, que isso. Mas não. Quando o rei Uzias morre, Isaías toma tenência, E aí Deus vai trabalhar na vida de Isaías. Eu costumo dizer que do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías era um profeta. Do capítulo 6 em diante, ele passa a ser outro profeta totalmente diferente, compromissado e voltado para Deus. Coisa linda demais. Bom, mas ele mostrou essa fraqueza, sim, com certeza. O outro é Jeremias, Jeremias vai dizer, eu sou um menino, eu sou uma criança, não sei falar. Que história é essa? Pelo amor de Deus. Então, a gente vê com muita clareza que esses exemplos citados aqui acontecem atualmente, querido.
Acontece. É muita gente querendo fugir da responsabilidade. Tu acha que pastor José Francisco sempre foi na... Não, vou lá, pastor, pode ir. Eu gosto de desafios, tá? Mas tem missões que às vezes a gente fica assim, não, pelo amor de Deus, manda outro. O quê? Pastorear uma igreja, pelo amor de Deus? Não é fácil não, queridos. Quem disse que seria fácil? Mas vamos lá. Bom, logo a gente descobre aqui, né, que ser profeta, tá, é um cargo pesado. Deixa eu melhorar mais um pouquinho. Pesadíssimo. Como assim, pastor? Um ministério difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse para Jeremias que seria fácil? Ok? Vamos lá. Mas, pegando a pauta do autor, mas que valia a pena. Quando através deles, Deus mostrava sinais visíveis e reais de sua operosidade. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. A gente volta até a falar de Moisés, né? Moisés relutou no início, Deus deu a ele poder, tá? Para que ele pudesse estar indo, tá? Enfrentar o faraó do Egito. E a gente vai ver com muita propriedade que quando Moisés chega no Egito, tem o auxílio de Arão, Moisés ele vai estar lidando com o faraó, pelo menos até o capítulo de número 11 do livro de Êxodo. Daí por diante você não vê mais, né? Moisés agora recorrendo ao auxílio de Arão. Moisés agora ele está indo diretamente, tá? Ele agora está sendo o próprio canal. Por quê? Porque ele entendeu, ele achou o caminho de volta em direção ao centro da vontade de Deus. É muito bom quando a gente acha o caminho de volta, né, ao centro da vontade de Deus e tomamos posições de fazer a vontade do Senhor. Fica aqui a deixa, né? Posição. Tome posição, querido. Se posicione. Não deixa ninguém destruir a tua carreira, o teu ministério, não. Tá bom? Se posicione. Fica firme. Deus é contigo. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Para a gente terminar essa pauta aqui. Um ministério difícil, um cargo pesado, tá? E aqui eu coloquei uma pergunta. Como eram vistos tais servos do Senhor? Como eram vistos esses profetas, pastor? Vamos lá. O autor coloca na lição, eles eram homens profundamente piedosos. Nós colocamos assim, homens piedosos. Pega isso aqui. Homens devotados à causa, onde ele chama de homens, né, que eram devotos, na causa ele diz, tal devoção se permutava com a coragem de darem conotação e importância ao propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Que é isso? O que eles eram, pastor? Homens devotados à causa. Pegou? Pois é. Continuando. O autor diz-nos que Deus, em sua onisciência, escolhia os valentes certos para o bom combate. Meu Deus do céu. Uma importância vital. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Não. Por conta disto, alguns foram perseguidos, outros sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Coisa linda, né? Isso aqui é muito bom. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Não se calavam, né? Nós temos como exemplo Elias, né? Elias está vendo a calamidade, está vendo a idolatria destruir o povo. O que ele faz? Ele luta, ele enfrenta Acabe, ele enfrenta Jezabel, ele enfrenta 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal,
e de contrapartida ainda mais 400 de Ezra, um total de 850 profetas foram enfrentados por um Elias cheio da vontade de Deus, carregado do poder de Deus. Coisa linda demais. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E detalhe, querido, pegando a pauta do autor ainda, não se impressionaram, ou melhor, deixa eu melhorar mais um pouquinho, não se impressionavam com o poder dos reis. Que isso, pastor? Ué, deixa eu falar um pouco de Eliseu. Elias é um exemplo clássico, né? Enfrentou Acabe, Jezabel, mas Eliseu também era outro rapaz, pelo amor de Deus, né? O filho de Acabe chega diante dele, ele fala, quem é você praticamente? Em outras palavras, se não fosse a presença do santo homem de Deus, eu nem olharia para a tua cara. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, ele faz uma referência à fidelidade e ao compromisso que Josafá tinha com Deus, e ao mesmo tempo ele coloca em evidência que ele não tem compromisso com Deus, não tem direito nem de falar com ele. Isso é lindo demais, isso aqui. Meu querido, tem compromisso com Deus? Cumpre a lei? Obedece? Então tu é homem de Deus, a gente anda junto. Não é não? Fica aqui até um conselho. Querido, anda com quem realmente tem condições, tá, de te ajudar espiritualmente. Anda com quem te faz crescer. Anda com quem te leva para perto de Deus. Para de andar com quem não te faz bem. Para de andar com quem não te promove nada. Só destrói tua vida. Anda com quem realmente tem de Deus para a tua vida. É isso. Eu, hein? Bom, não se impressionavam com o poder dos reis e nem se fascinavam com as riquezas dos homens. Lá vem Naamã, trazendo riquezas, presentes, joias, ouro, prata, levando para Eliseu. Eliseu estava dentro da sua casa ficou, mandou seu servo Geazi atendê-lo. Fala para ele que o problema dele é banho, o problema dele é água. Manda ele se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Naamã fica revoltado, tu conhece a história, não preciso contar para tu. Mas aí os servos convencem ele toma o banho. Se banha 7 vezes, conforme a ordem do profeta. Ok? Ou seja, tem aqui presente para ti. Não quero nada, querido. Não quero nada. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Fica tranquilo, leva teu ouro, fica tranquilo. Não é desfeita não, leva teu ouro, né? Ok, queridos? Mas infelizmente, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou pregar na tua igreja. Vai? Vou. Mas tem pregador que é tão abusado que fala assim, fala aí que minha secretária aqui. Tem uma secretária lá. Como é que é? Fala aqui com o meu empresário aqui. É isso, gente. Que mundo é esse? Não, ele vai, mas já o cachê dele é 3 mil reais, tá bom? Não, pastor, olha só, bota uma oferta aí de 5 mil aí na conta, tá tudo certo. Pô, já pensou? Já tá cheio de dinheiro, né? Só pregar lá em Camboriú que fica rico, né? Maravilha, coisa forte, né? Quem é que não quer ir pra Camboriú? Amém, abafa o caso. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Bom, não se impressionavam com as riquezas dos homens. Quer dizer, não se fascinaram com a riqueza dos homens. Tá? Até coloquei aqui, né? Temos como exemplo os clássicos Elias e o enigmático Eliseu. Coisa linda demais. Deixa eu ir para o tópico de número 2. Gente do céu, que lição é essa? Pelo amor de Deus. Tópico de número 2. Vamos lá. Quem eram os profetas? Vou correr. Vamos lá. 1. Chamados por Deus. Olha o que eu fiz com a pauta do autor aqui. Mais uma vez, deixando ela de forma bem fácil para a compreensão dos nossos professores. Vamos lá. Uma chamada divina. É o que a gente vai ver dentro dessa pauta. Tá? O candidato é o que ele apresenta dentro da pauta. Ok? Agora deixa eu falar um pouquinho. Uma chamada divina por quê? O autor coloca aqui o seguinte. O ministério profético começava com a experiência da vocação divina.
Literalmente, uma chamada divina. Ok? O candidato, o autor vai dizer aqui que não existia autocandidatura. Não existia e não existe. Ok? Autocandidatura. E aí, com muita propriedade, ele alega dizendo, mas existe candidatura do alto. Ah, meu Deus do céu. Gostei. Ou seja, deixa eu melhorar só mais um pouquinho essa expressão aqui. Aqui, literalmente, o que ele diz, candidatura do alto, literalmente é eleição do alto. Que isso, pastor? Eleição do alto. Ou simplesmente, se você preferir, escolha do alto, que vem de Deus. Coisa linda demais. Por quê, pastor? Vamos lá. No âmbito Bíblia, vê-se com clareza, queridos, o seguinte: era Deus quem levantava e escolhia os profetas. Pegou? Pois é. Temos aqui referências bíblicas, caso você queira confirmar. Fique à vontade. Bom, vamos lá. O autor nos ajuda mais um pouco dizendo: enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis. Lembra de Samuel chegando na casa de Jessé, olhando para os filhos de Davi, passa o primeiro, o segundo, o terceiro. No primeiro ele para, certamente é este, por causa do que ele viu. E aí Deus vai dizer, querido, você está olhando por fora. Eu vejo o interior, ok? Então, não é a aparência, ok? Que convence Deus, é o que está dentro. Você pode ser alto, ser magro, feio, gordo, pode ser do jeito que for. O que está dentro de você é o que mexe Deus e faz Deus te escolher. Falou? Não é o corpo atlético, bonitão, saradão, nada disso. Nada disso. Se tiver corpo atlético, saradão, bonitão, e não tiver presença de Deus, querido, é nada. Falou? Então vamos lá. Deixa eu continuar. Chamados e inspirados. Ele vai dizer que os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo. Claro, pelo amor de Deus, a gente vê isso com muita propriedade. A palavra nos revela isso, ok? Mas isso aqui me faz até perguntar com qual razão eles foram chamados e inspirados. Vamos lá. Para registrarem suas profecias, ok? Aí o autor coloca, o autor chama de caráter urgente a atuação destes diante do ministério e da atuação dinâmica deles para com Deus e o seu povo, ok? Independente da posição social, todos poderiam profetizar, independente da profissão, do gênero ou da idade, se fossem chamados por Deus. Coisa linda demais, era esse chamado que tornava o ministério profético dinâmico, ou mais dinâmico que os demais. Coisa linda demais isso aqui, gente. Que isso? E o motivo de torná-lo excludente era a impiedade de vida que o povo às vezes insistia em levar. Olha que coisa. Fora da dimensão ou do centro da lei e da vontade divina, era quem fazia o mesmo ser excludente como ministério, o que evidenciava, o que tornava claro, latente, permita-me de novo, evidente o mistério, tá, profético na vida do servo, era justamente essas questões adversas que infelizmente o povo achava que tinha que levar. E quando faziam isso, distanciavam-se de Deus. E quando isto acontecia, o profeta se tornava necessário para trazê-los de volta ao altar da adoração. Pelo amor de Deus, gente. Coisa linda. Ok? Volte para dentro da dimensão do altar.
Temos até uma mensagem que fala sobre isso, né? Pelo amor de Deus, a importância do altar e as dimensões pelas quais o altar nos leva para perto de Deus. Isso é lindo demais. Que é isso, gente? Bom, importante frisar, eu estou querendo parar, gente, olha lá. Importante frisar, há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade. Se não conseguem abrir mão da impiedade, não adianta que não vai ser usado por Deus. Não adianta. Não dá para servir a Deus preso à impiedade. É preciso negar a si mesmo, largar a impiedade e se lançar no centro da vontade de Deus. Lindo demais. Coisa linda, pelo amor de Deus. Ai, eu te amo, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. A questão principal não é o quanto queremos, olha só, ser usados. Fala sério, gente. Eu sei que tem gente que não quer ser usado por Deus porque tem medo de retaliações, tem medo de ataques, tem medo disso, tem medo daquilo. Né? Eu sei que tem. E às vezes, vou te falar, né? Nós enfrentamos uma batalha ferrenha e para fazer gravação assim, tu sabe que não é fácil. Né? Hoje eu já perdi uma, tá? E a primeira eu não gostei, essa é a terceira gravação que eu faço. Tá bom? E eu perdi uma que estava linda demais, pelo amor de Deus. Estava no finalzinho, eu perdi ela. Então é uma batalha. Mas, vou ser sincero contigo, né? Ainda bem que hoje, ainda é hoje, nós estamos debaixo de uma cobertura de oração. E, claro, oramos também para que isso pudesse realmente ser feito. Confesso para vocês que o início dessa terceira gravação eu já estava um pouco desanimado, né? Mas havia uma cobertura de oração, há uma importância em alocar essa lição para vocês, tá bom? Então deixa eu continuar. A questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar tudo o que nos impede de sermos canais nas mãos de Deus. Lindo demais! Somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. Meu Deus do céu! Como é lindo isso, gente! Que isso? Vamos lá, número 2. Os intérpretes da religião judaica. Eu vou ser sucinto nesse aqui, vou tentar, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Gente, eu tenho que conseguir. Bom, diz o autor, embora não regulamentados pela lei, mesmo assim, os profetas eram a favor da lei. Peguei dele. Porque era possível, diz ele, tá, que as mensagens deles, porque era possível perceber que as mensagens deles, dos profetas, possuíam um alinhamento profundo com a Torá. Coisa linda demais. Em momento algum, a gente vê isso com muita propriedade na oração de Abacuque. O motivo era o quê? Trazer o povo de volta. Tá? Relembrar dos sinais, das maravilhas, do poder, da operosidade, voltar de volta ao foco da lei. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Meu Deus, calma aí, José, fica calmo, vamos lá. Vejamos, a oração de Abacuque exemplifica essa ligação. Sim, os profetas atuavam para resgatar os princípios. Coisa linda demais. Princípios de quê, pastor? Da aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque geralmente atuavam quando em algum ponto da história os mandamentos estavam sendo esquecidos. Era o momento deles atuarem. Eles eram chamados para atuar. Tá? E quando em algum momento
em algum momento da história, os mandamentos estavam sendo esquecidos e negligenciados, tá? No curso, na trajetória da história do povo. Falou? Vamos lá. Faziam isso por quê? Por que os profetas faziam isso? Aí o autor coloca para a gente aqui. Porque conseguiam enxergar a essência da revelação divina. Pelo amor de Deus, gente. Conseguiam enxergar a essência da revelação divina. Coisa linda, né? E mais, não se sentiam presos a regras humanas. O autor coloca para a gente, pois estavam ligados a algo maior. Estavam ligados a algo maior, digo eu. Estavam ligados a algo maior que os homens. Estavam ligados a algo maior que os homens, cuja essência se pautava na lei. O autor coloca, enquanto os homens facilmente se prendiam às regras, os profetas enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam a lei. Isso é lindo demais, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa foi a pauta de ação de Cristo no Novo Testamento. Ele traz em evidência dizendo que essa foi, tá, a pauta, o papel do Cristo, né? A pauta é minha, né? Tá? Mas ele fala sobre isso. Que esse foi o papel de Cristo no Novo Testamento. Vamos lá, vamos dar continuidade. Desta forma, diz o autor que os profetas foram os intérpretes da religião judaica. Por quê, pastor? Porque, olha que coisa linda isso aqui, porque desenvolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstraram percepções profundas pelo poder do Espírito de Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha o que ele diz aqui, desenvolveram ideias teológicas. Ah, pastor, que isso, querido? Quer descobrir? São 12 livrinhos. Dá uma passada lá. Faz uma boa exegese. Busca, cava, traz à tona a informação. Ah, pastor, mas e se eu não entender? Fique tranquilo. O Espírito Santo vai te dar o entendimento, tá bom? Mas se ele deixar você usar a homilética, use também, tá? Use a hermenêutica. Fique à vontade, querido. Isso é para cavar mesmo, tá bom? Quando estiver fazendo isso, aproveita e pergunta para Deus, porque Ele vai te responder. Ok? Se tem um dos momentos que Deus gosta, é quando você está estudando a palavra, perguntando e querendo saber. Deus te responde, querido. Fique em paz. Maravilha. Deixa eu voltar para cá. Bom, número 3, né? Os profetas menores. Finalmente vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Os profetas menores. Vamos lá, vem para cá. Bom, são divididos em 2 grupos. Aqui eu vou pegar a pauta da lição, porque eu preciso apresentar para você, tá? E aqui a gente faz aquele quadro, lembra do quadro? Pois é, aquele quadrinho lá em cima, onde ele coloca as divisões, aqui está bem detalhado. Ele coloca profetas pré-exílicos. Quem são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Pós-exílicos. Pré, antes, pós, depois. Pegou? Muito bem. Bom, eu tenho uma pauta aqui, só para a gente entender um pouco, mas eu não vou ler ela não, vou deixar ela aqui, já está disponibilizada no grupo, tá? Quem quiser pode pedir a nossa irmã Deise, ela vai ceder esse material para você, tá bom? E você pode observar a pauta que eu coloquei aqui, tá? Eu vou ganhar tempo porque o meu tempo já está indo embora. Vamos lá. Voltando à lição aqui, os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá. Vamos lá. Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. 4 elementos foram usados por Deus para proferirem suas mensagens em direção ao reino do sul, Judá. Ok? Em contrapartida, 2 foram alocados para dirigirem suas mensagens ao reino do norte. Quem são eles? Nós temos aqui Amós e Oséias. Maravilha. Amós, o prumo, pois é, tá? E Oséias, aquele que Deus faz a ilustração do casamento
Pelo amor de Deus, né? Com a prostituta. Então, observe isso aqui. Nós temos aqui o pastor de boi, cultivador de sicômoro, sendo usado por Deus para chamar a atenção de Israel, que era considerado literalmente um boi brabo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. E para outras nações, nós temos aqui Jonas e Naum dirigidos à Síria e, claro, Obadias sendo enviado a profetizar para Edom. Lembrando que Jonas profetiza e cerca de 150 anos depois, Naum vai profetizar para a mesma nação. Lembrando que a pregação de Jonas levou o povo ao arrependimento, embora Jonas não quisesse isso. Não vejo aqui nenhum ato de piedade em Jonas. Não era tão piedoso como o autor diz que era. Jonas está sendo, não. Jonas queria que o povo literalmente fosse destruído. Mas infelizmente Deus não destruiu, dando uma lição para Jonas. Ok? Mas passado o tempo, 150 anos depois, o povo volta a pecar. E dessa vez Naum é o canal de Deus, o instrumento de Deus, o juízo de Deus, e não houve perdão. Falou? Muito bem. Importante isso. Muito bem. Vamos lá. Um detalhe na vida ministerial destes sacros homens de Deus. Eles possuíam uma posição independente. Independente de quê? Independente, sem qualquer tipo de relação com os poderes políticos e religiosos vigentes. Coisa linda isso aqui. Acabe olha para Elias e diz: é você o perturbador, né? Elias olha para ele: o perturbador aqui é você. O perturbador aqui é você. Fala sério, gente. Tem que ter muita autoridade de Deus. E vou te falar, mesmo que os profetas fossem massacrados, Jezabel mandou matar um monte, Obadias conseguiu salvar alguns, mesmo assim, eles não temiam as autoridades governamentais de seu tempo. Não temiam. Estavam dispostos a tudo pela vontade de Deus. Até mesmo profetizar para que não chovesse durante o tempo determinado. Ele vai dizer, segundo a minha palavra. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo o cuidado com o zelo pelo sagrado. Através de quem? Dos profetas. Então, os profetas me ensinam o cuidado e o zelo pelo sagrado. Eu aprendo com eles a zelar por aquilo que é sagrado. O que é sagrado para mim? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Ah, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Bom, o cuidado com o zelo pelo sagrado resultava às vezes, em alguns momentos, em rota de colisão com estes poderes instituídos, denunciando a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e os descasos para com a lei por parte dos reis e sacerdotes, bem como de toda a nação. O cuidado com o zelo pelo sagrado levava esses santos homens, às vezes, a se confrontarem com reis, com sacerdotes e até mesmo com o povo. Mas mesmo assim, eles continuavam focados no propósito e no compromisso que tinham com Deus. Lindo demais. Bom, por causa dessa independência, eles tinham liberdade de falar com autoridade, porque eram impulsionados, digo eu, pelo Espírito Santo. Tópico de número 3 e a gente começa a fechar a lição. Eu tenho que fechar isso aqui, vamos lá. Bom, tópico de número 3, a mensagem dos profetas menores. Bom, o autor diz aqui logo no ponto de número 1, eles suplementavam o ensino. O que é isso? Nessa pauta o autor vai dizer que era responsabilidade dos sacerdotes e levitas, o ensino. O ensino estava a cargo dos sacerdotes e levitas.
Só que ele coloca aqui, isto os deixavam demasiadamente ocupados com diárias sobre a religiosidade judaica, ou diariamente se sentiam demasiadamente ocupados e acabavam deixando de levar esse ensinamento como deveria. Aqui, ele coloca aqui como deveria, né? Ele coloca aqui, ó. Esta demanda acabava deixando os mesmos um pouco desatentos com o ensino da lei. E aí ele coloca dizendo com muita propriedade quando isto acontecia, então havia uma necessidade de Deus levantar um profeta para quê? Para dar prosseguimento àquilo que eles estavam deixando de fazer. Então os profetas entram aqui como complementadores, embora tá, o ministério profético estivesse totalmente desfocado dessa religiosidade, tá bom? Isso não quer dizer que por estar desfocados, né, por não estarem fazendo parte do mesmo convívio, que eles tinham de serem descompromissados. Pelo contrário, tá? Eles precisavam ficar de fora para observar o que estava dentro e fazer com que a vontade de Deus prevalecesse. Tá? É muito complicado. É muito complicado. Mas isso é uma verdade. Ok? Então isso aqui é muito importante a gente observar. Colocamos assim, agora observe. Enquanto o sacerdote era um profissional habitual, ele vai dizer que o profeta agia como um pregador avivalista. Pelo amor de Deus. O profeta de Deus não estava ligado a cargos funcionais, nem eram presos a lideranças legalizadas. Tanto é que vê-se profetas do Senhor profetizando dentro da nação eleita e fora da nação. Por quê? Porque não estavam presos a cargos, posições sociais. Tá? Era, na verdade, os elementos que o Senhor preferia que ficasse fora, tá? Sem estar preso a nada, para serem usados tanto dentro como fora, ok? Faz-me lembrar do que Jesus vai dizer, né? Que somos como o vento, né? Não temos aonde literalmente ficar parado, porque o vento não, né? Ele vem, vai, tu não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os que são nascidos de Deus, nascidos do Senhor, nascidos do Espírito de Deus. Coisa linda demais. Bom, você entendeu o que eu quis dizer, né? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. É o auge da empolgação. Bom, os tais agiam como verdadeiros defensores. Coisa linda isso aqui, gente. Essa até a Liga da Justiça, né? Os Vingadores, olha lá. Os tais agiam como verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Lindo demais. Às vezes eram reprimidos. Mas e daí? Eles não se abalavam. Eles continuavam seguindo em frente. O autor vai dizer que eles eram resolutos, porque não temiam as reprimendas, não temiam as falácias, podem falar à vontade. Resolutos, decididos. Coisa linda, isso aqui nos ensina, gente, pelo amor de Deus. Cristãos resolutos não se rendem, não se abalam, seguem firme, tem propósito. Não importa se o mundo está caindo na tua cabeça, não importa se estão te apunhalando pelas costas, está doendo, mas faz a obra de um evangelista, querido, pelo amor de Deus. Mas então você fala isso porque não é contigo. Quem dera, né? Está sarado já, muitas facadas, mas está sarado. Pedradas. Não importa. O que vale é a obra. Meu Deus. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi o instrumento usado, empregado por Deus para denunciar os abusos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais de justiça. Lindo demais. Irregularidades nos cultos. Parece complexo, né? Tu chegar hoje e trazer uma mensagem dentro de um culto. Que é isso, queridos? Quem tem compromisso com Deus não tem compromisso com homens apenas, ok? Se a tua liderança tem compromisso com Deus, você tem compromisso com Deus. Se a tua liderança não tem compromisso com Deus, você não tem compromisso com Ele, não. É isso mesmo.
A gente tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. A gente obedece, a gente segue com quem tem compromisso com Deus. E ter compromisso com Deus requer maturidade. Tá bom? Então, queridos, compromisso com Deus. Tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Bom, quanto às questões religiosas e civis, o autor vai dizer que questões religiosas e civis faziam parte da pauta desses profetas, né? Isso aqui digo eu. Faziam parte das pautas desses profetas. 1. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito Santo. 2. E não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Pegou? Está envolvido com... deixa quieto. Por causa disto, falavam com autoridade. 1. Denunciando magistrados civis e líderes políticos que tinham pervertido o juízo. 2. Reprovando destes as ostentações conseguidas à custa da opressão. 3. Então não se omitiam em exortarem tais líderes, inclusive os religiosos. Não. Condenaram a prostituição, a soberba e a vaidade, porque estas coisas os faziam se distanciarem de Deus e de sua lei. Pegou? Isso aqui é lindo demais. Precisa de mais explicação do que já está explicado isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Coloquei até ali, suma, todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas e Deus concedia a oportunidade de arrependimento. Lindo demais isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. De arrependimento para remoção do juízo. Ou seja, através dos profetas, Deus anunciava, dava uma oportunidade do povo se arrepender. Caso isto acontecesse, ele removeria o juízo. É lindo, né? Bom, Jeremias tentou, chorou, orou, queria que Deus removesse o juízo, mas Deus disse para ele que não queria remover. O povo tinha que ir para o cativeiro. Ele não estava entendendo, o povo tinha que ir. O povo estava dividido. Israel já estava no cativeiro desde o ano 722. Estava amargando lá há muito tempo, tá? Porque foram os primeiros a se desviarem. Judá cambaleando, uma hora estava bem, uma hora estava mal, acabou cedendo à idolatria e acabou sendo veiculado ao mesmo cativeiro. E quando lá chegou, Deus utiliza-se desse mecanismo de cativeiro para fazê-los se unirem de novo. E quando isto acontece, quem está voltando para casa? Um povo agora que aprendeu através da lição dura do cativeiro, tá? A entenderem que o Deus israelita não estava limitado nem centralizado apenas às terras judias, tá? Ou às terras israelitas, não. A ação de Deus estava além das fronteiras e Deus precisou mostrar isso para eles. Dentro de Babilônia, dentro dos impérios caldeus, Deus vai trabalhar com propriedade e trazer o seu povo de volta. Falou? Unidos. O cativeiro não era o fim, queridos. Era só um momento de reconhecimento e voltarem-se para Deus. Então entenda. A prova não é o fim. É uma forma da gente melhorar espiritualmente. Falou? Claro que ninguém quer ser provado, né? Mas ela vem fazer o quê? Vamos lá. Bom, exemplo temos aqui. Foi isto que aconteceu com Jonas. Ele profetizou juízo para a Síria e foi surpreendido, a gente falou sobre isso, com o arrependimento do povo. Maravilha de Deus. O que não agradou muito ao profeta, a gente sabe disso. Porém, a geração seguinte, diz ele, voltou para a idolatria e para a prática da crueldade. E, como eu já disse, tá, dessa vez, tá, eles enfrentaram a tragédia, como diz o autor. 3. Consolavam. Peguei esse tópico aqui, deixei ele bonitinho, ó lá.
Mensagem de juízo e consolo, é o que ele coloca aqui, ó. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, ela também possuía consolo divino. Mensagem de juízo, consolo. 2, esperança. Era isso que eles levavam através da mensagem. Entenda aqui. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Lindo demais. 3, obediência. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças. Era o maior desafio destes profetas. Levar o povo a obedecer, respaldados pelo entendimento. E é claro, aonde é que está esse entendimento? Na lei, no centro da vontade de Deus. Coisa linda demais. Tá? E aí eles vão começar a entender que o consolo era parte integrante da profecia deles por causa disso. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo, mesmo que esse melhor fosse um cativeiro. Coisa linda, vai entender o agir de Deus? Que isso. 4, levar em meio à cobrança divina. O que eles tinham que levar em meio à cobrança divina? Eles tinham que levar fé, esperança, uma promessa. Coisa linda demais, né? Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixassem com as promessas, o profeta deveria levar ao povo, tá? Ou deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma, independente se havia uma promessa ou não. Era papel do profeta levar o povo, tá, a visualizar isso, um porvir e encontrar paz na alma. Amém? 5. A realidade da mensagem. A realidade da mensagem nós colocamos aqui seriedade e amor, os juízos e a realidade, o poder do amor de Deus na vida do ser humano, tá? E o último, o poder do amor de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Seriedade e amor. O autor coloca, a mensagem do profeta ecoava além da severidade, pois falavam também do amor eterno de Deus por seu povo. Jeremias visualiza isso com muita clareza, né? Mesmo o cativeiro sendo uma punição, mas através do mesmo Deus está demonstrando o seu amor, ainda que não pareça. Mas era uma forma de Deus tratá-los, curá-los e restaurá-los. Tá? Os juízos e a realidade. Bom, ele coloca aqui o juízo, quer dizer, o juízo causava despertamento instantâneo. Olha que coisa, né? O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus, tá? Que garantia a manutenção desse despertamento. Ok? O poder do amor de Deus na vida do ser humano. Paulo declarou, diz o autor aqui, que o amor de Deus nos constrange. Isso é uma realidade. Continuando, o amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Enfim, o poder do amor de Deus, ele coloca aqui, esse amor nos salva e transforma. E a gente chega então na nossa conclusão. Falou? Vamos lá. Nós pegamos a conclusão aqui da lição e fizemos, tá, uma pauta em cima dela para a gente também ter um entendimento mais claro. Colocamos ali, profetas convictos da chamada, que é o que a gente vê aqui. Tá? Movidos pela inspiração divina, provocada pelo Espírito Santo, em tempos de apostasia, eram eles os elos de ligações de Deus entre o povo e o próprio Deus. Coisa linda demais. E isso caracterizava uma demonstração do compromisso de Deus para com o seu próprio povo. Tá? Ele coloca aqui um quantitativo, na verdade, de 12 heróis considerados de profetas menores. E nós vemos que essa declaração de menores aqui não é por causa da quantidade de capítulos que os livros de cada um deles, tá, possuem em relação aos chamados profetas maiores. Deixa eu falar um pouco sobre isso, ok? Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel,
tá? Cada um deles possui um número quantitativo de capítulos. Por exemplo, Isaías possui 66, Jeremias 52, Ezequiel 48 e Daniel possui apenas 12 capítulos. Calma aí, pastor. Zacarias possui 14 capítulos. Então, neste caso, Zacarias pode ser considerado como um profeta maior. Poderia. Então, é por esta razão que eu vejo que não é o número de capítulos, tá, que os aloca a esse nível de profetas maiores, tá, e chamando os demais de profetas menores, porque não possuem tanto capítulo. Por exemplo, Obadia nem capítulo, Naum nem capítulo tem praticamente. Tá? Ou seja, o que faz com que realmente uns sejam chamados de maiores e outros de menores? Lembrando que nós temos 5 livros, né, alocados aos profetas maiores. Só para ter uma observação, são 5 livros e 4 autores, ok? Porque Jeremias, que é autor do seu próprio livro que leva o seu nome, também foi autor de Lamentações. Então são 5 livros e 4 autores. Agora a questão de maiores e menores é o seguinte: tempo de atuação. O tempo de atuação de Isaías foi extraordinariamente grande. O tempo de atuação de Jeremias, há quem diga que quase 5 décadas de ministério, né? 40 anos ou quase 5 décadas é o que pauta o ministério de Jeremias. E Daniel, pastor? O ministério de Daniel. Daniel entra em Babilônia ainda menino, adolescente. Há quem diga que foi no ano 605, outros preferem dizer que foi no ano 586. Independente, o fato é que ele foi levado por Nabucodonosor e ele presenciou a mudança de império, a troca de reis, e ele viveu toda a sua vida dentro do império ou dos impérios caldeus. Ele não voltou para casa, ele ficou lá. Entenda isso, o tempo de atuação de Daniel é assustador. O tempo de atuação de Zacarias nem se compara ao tempo de Daniel. Então o que eu vejo aqui não é apenas o número de capítulos, mas o número de capítulos até pode ser usado também. Mas o que evidencia são tempos de atuação. E outra coisa, são chamados de menores só por causa disso, ok? Tempo de atuação. E quanto ao fator unção, inspiração, a mesma inspiração que estava sobre a vida dos maiores profetas, também estava desses chamados menores profetas. Era a mesma inspiração, era o mesmo espírito, era o mesmo poder, ok? Independente de ter muito tempo ou pouco tempo, de ter muito escrito ou pouco escrito, todos eles foram usados por Deus. Eu precisei dizer isso para você, ainda bem que foi no finalzinho, antes da gente terminar a lição, tá bom? Então, um quantitativo de 12 heróis considerados de profetas menores anunciou a mensagem divina em tempos difíceis. Assim, são caracterizados como corajosos e fiéis. A missão que receberam são corajosos e fiéis à missão que receberam. Melhorando, né? Vamos lá. Bom, além disso, zelosos e fiéis. Isto nos exemplifica que, como servos do Senhor, proclamadores que somos, devemos também ter nosso compromisso com Deus como pauta de nosso amor e dedicação à chamada. Deus abençoe a todos. Façam bom uso de cada uma dessas pautas. Tenho certeza, vocês não irão se arrepender. Muito obrigado por estarem comigo até aqui, tá bom? Passei um pouquinho do tempo, mas foi necessário. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor José Francisco, ou J. Silva, vosso servo, vosso amigo, pronto mais uma vez para fazer a vontade do Senhor. Isso é o que importa. Tá? Antes de sair, não esqueça, deixa um like, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.